E já estamos de volta. Eu falei para você que seria rapidinho, tá vendo? Esse é o nosso Vida e Saúde. Hoje, nesse mês do Outubro Rosa, falando sobre câncer de mama, prevenção, fatores de risco, cuidados, com o nosso médico mastologista, Dr. Renato Torresan, professor, também doutor na Unicamp e no Instituto de Mama de Campinas e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Olha só quem está aqui. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, viu? O diretor avisou, doutor, que temos muitas perguntas chegando aí pelas nossas redes sociais. Podemos soltar as perguntas, diretor? Vamos lá, então, coloca as telas no ar aí pra gente. Assim. A primeira pergunta é Ione Silva Gonçalves. Obrigado, Ione, Deus te abençoe. Só não falou da cidade, viu? O que dizer sobre a reposição hormonal? Aumenta a chance de câncer? Pergunta a Ione, doutor. Aumenta, Ione, aumenta sim. Agora, entender sempre o seguinte, existe um contexto para a prescrição da reposição hormonal. Existem inúmeros benefícios desse tratamento, tá? Melhora uma série de sintomas desagradáveis da menopausa, melhora o vigor físico, diminui a chance de osteoporose, uma série de coisas, né? No entanto, existe aumento sim de risco para câncer de mama. Esse aumento não é grande, é um aumento pequeno, e ele está relacionado ao tempo de uso do medicamento e dose. Então, se recomenda hoje em dia, sempre que possível, utilizar pelo menor tempo possível, e esse tempo é aquele período onde a mulher é mais sintomática, que geralmente são aqueles primeiros anos depois da menopausa, e na menor dose possível. Então, o que é importante mesmo, como há um aumento pequeno de risco para câncer de mama, é saber se essa mulher tem outros fatores de risco para câncer de mama. Porque se aquela mulher tem um fator muito forte associado à história familiar, ela tem os outros fatores que nós citamos aqui há pouco, como obesidade, etc. Quer dizer, você vai acrescentar um fator ainda mais de risco. Entendi. Tá? Então, nada contra a reposição hormonal, desde que seja feita uma avaliação bem feita antes, e acompanhada, para saber qual então, que é a repercussão daquele pequeno aumento de risco. Entendi. Mais uma pergunta aqui, diretor, solta aí para a gente, por favor. Audiceia Moura, obrigado, Audiceia, que Deus te abençoe. Estou com um cisto mamário categoria 2 BIRADS. Isto é um tumor? Pergunta a nossa amiga Audiceia, doutor. Tá, essa é uma pergunta bastante comum e interessante por causa dessa sigla do BIRADS, né? BIRADS nada mais é que um sistema de classificação onde o médico, através do exame, seja ele mamografia, ultrassom ou mesmo a ressonância, e através das características do que ele vai encontrar, ele pode inferir qual é a chance daquela lesão ser câncer. Então, nesse caso, foi diagnosticado um cisto de mama. Um cisto de mama, a chance de câncer é praticamente que zero. Tá? Portanto, classificação 2. O que quer dizer a classificação 2 do sistema BIRADS? É uma lesão onde não há chance de câncer. É isso. Esse sistema de classificação vai do 1 ao 5 e podemos utilizar 6 também, mas quando já tem um câncer diagnosticado. Então, 1 é um exame normal, 2 é um exame que certamente é alteração benigna, como é o caso dela, que é um cisto. 3 é uma lesão provavelmente benigna, que merece um acompanhamento, né, geralmente num curto prazo de tempo. O 4 geralmente indica biópsia, por ser lesão suspeita, aí tem vários graus de suspeita. E o 5 é quando uma lesão altamente suspeita, que a biópsia certamente deve ser realizada. Essa classificação é norte-americana, mas ela foi dotada aqui no Brasil e tem sido adotada em várias regiões do mundo. É interessante porque deixou realmente essa linguagem do diagnóstico mais uniforme no mundo todo. Entendi. Mais uma pergunta aqui, diretor, vou soltar aqui para o nosso... a Valdete Viana. Obrigado, Valdete, pela participação, viu, querida? Mamografia pode fazer mais de uma vez no ano ou não? Pergunta a nossa amiga Valdete, doutor. Pode sim, desde que bem indicado. Então, algumas situações de acompanhamento de algumas lesões, esse acompanhamento deve ser feito realmente com mamografias mais de uma vez por ano. Não há problema quanto a isso. A dose de radiação ela é muito pequena, né? Isso já foi estudado inúmeras vezes, em vários cenários, mulheres mais jovens, etc. A dose é muito pequena, não se tem nada de concreto de que aquela dose de radiação pode induzir a carcinogênese. Então, ela pode ser feita, é evidente, se houver indicação, né? É um exame chato de fazer, desagradável. Entendi. Né? Mas, muitas vezes, a gente acaba
solicitando a cada 6 meses. O diretor falou assim que tem a próxima pergunta, eu acho que o doutor já introduziu a resposta, mas vamos colocar, o diretor, só por respeito assim para quem perguntou, a Marluce Brito. Obrigado, Marluce, Deus te abençoe. Doutor, é verdade que quem faz o exame de mama todo ano é mais fácil ter o câncer pelo fato da radiação do aparelho, né? O senhor estava já falando sobre isso. Sim, sim. Isso já foi estudado, tem uma radiação da mamografia, porque existem muitas informações via internet, nas mídias sociais, que não são verdadeiras, sabe? Olha o fake news aí, gente, olha o fake news, presta atenção. Isso tem tomado, é engraçado, né? As fake news, elas assumem um tamanho muito maior do que as notícias verdadeiras e de boa qualidade, né? Mas existem vários veículos da mídia veiculando isso, quer dizer, que a radiação poderia ser deletéria, poderia causar um mal, poderia causar o câncer, tá? Não há nenhum estudo publicado, isso já foi estudado inúmeras vezes, que mostre isso, tá? A princípio, a dose de radiação da mamografia é segura. Entendi. Né? Ultrassonografia não tem radiação, ressonância não tem radiação. Isso seria só realmente relacionado à mamografia. Entendi. Tá? Mas não há... É seguro, é seguro. Eu queria, assim, fazer um comunicado aqui. Eu, Frei Rinaldo, o doutor Renato, o Fernando, que é o diretor do programa, todos os nossos produtores, os nossos câmeras aqui, nós queremos manifestar o nosso carinho, as nossas orações para com a família do nosso amigo Wilson, né? O nosso amigo que ajuda aqui nos bastidores de todos os programas, na verdade, aqui dos sets, assim, né? Porque enquanto nós estamos fazendo aqui o programa, ele me passou a notícia que o tio dele, o seu Juraci Mota, acaba de falecer aí do câncer de fígado. Então, é o tio do Wilson, né? Então, nós queremos externalizar as nossas orações, nossos pêsames, assim, para toda a família e dizer, assim, que o seu Juraci, viu, Wilson? Agora, sim, ele está vivo, né? Nós estamos lutando para viver, ele já está vivo na glória. Então, fica manifestado, assim, o nosso carinho e as nossas orações por você, Wilson, e por toda a família do teu tio Juraci, viu? Que Deus abençoe. Nosso carinho, nossas orações aí. Ô doutor, eu enquanto o senhor falando assim, fui lembrando de temas aqui, viu? Por exemplo, sutiã apertado pode provocar? Não, doutor? não, nada. Isso é mito, não, né? É mito. É mito, então não tem nada a ver. Por exemplo, as pessoas assim, que querem fazer... digamos assim, aumentar na moda, de repente assim, não estão contentes com o seu visual, acham que o seu seio é pequeno, então usam silicone. O silicone provoca, doutor, ou não tem nada a ver, não afeta aí no surgimento de um câncer de mama? Não, isso já foi bastante estudado também, né? E isso é seguro em relação o silicone não vai levar a carcinogênese, não aumenta o risco em câncer de mama. O que acontece é que muitas vezes uma próstata de silicone pode atrapalhar a realização da mamografia, a leitura da mamografia, né? Então, existem manobras específicas durante a mamografia que o médico pode fazer, ou o técnico, para conseguir visualizar melhor a mama. Então, pode atrapalhar sim. Então, a mulher que tem próstata de mama, ela tem que saber que a mamografia pode ser prejudicada. Por isso que existe mais de um tipo de exame, doutor? Existem manobras que você pode diminuir, quer dizer, pode melhorar a performance do exame ou, eventualmente, complementar com outros exames, como ultrassonografia e ressonância magnética. A gente ouviu falar, e talvez seja mitos ou essa pegada aí dos fake news, aí, dos boatos, não usa esse tipo de desodorante porque ele pode provocar um câncer. Isso é... Também, até agora nada foi... É mais mito, né, doutor? Nada cientificamente comprovado, não, né? Isso não. Tem desodorante, duas coisas. Uma é aquele desodorante tipo Rolon, onde a mulher acaba usando e pode obstruir os poros da axila e levar a um processo inflamatório com o aumento daqueles gânglios, que são os gânglios linfáticos, que estão aumentados no câncer porque também. Já estavam lá, né? Exatamente, é uma questão de inflamação, né? E também existem alguns trabalhos que mostram que o alumínio pode ser carcinogênico e algumas formulações de desodorante contêm alumínio, mas assim, puramente especulação, nenhuma associação cientificamente comprovada quanto a isso. Doutor, a gente sabe, por exemplo, no caso do homem, tem o famoso exame do PSA, né, que é um exame específico para ver assim, etc. Além do exame de toque, tem o PSA. No caso do câncer, o exame, o diagnóstico,
Um hemograma, por exemplo, pode dar algum indicativo que alguma coisa está errada na mama, no sistema circulatório, tem alguma substância lá no hemograma que, opa, é um sinal de alerta para o médico, hein, doutor? Não, de maneira geral não. Existe, só realmente, lógico, que se a paciente tem um câncer de mama já com uma metástase, uma infiltração de medula óssea, etc., pode ter alteração de hemograma, mas aí geralmente são tumores avançados, a pessoa sabe que tem a doença, né? Existem alguns marcadores tumorais, nenhum deles é específico, mas tem lá dosagens de alguns marcadores no sangue que pode ser feito, que podem sugerir neoplasia, mas também não são muito específicos e às vezes confunde bastante a procura desse diagnóstico, né? Então nós não temos isso ainda. Há pesquisas que mostram, que procuram células de tumores, células DNA circulante de células de câncer, né? Corrente sanguínea. Isso está sendo estudado muito em mulheres que já tiveram câncer. Entendi. Se faz essa pesquisa de DNA circulante para saber se tem um risco de metástase ou não, tá? Mas via de regra, como maneira de rastreamento, nós não temos esse exame ainda. Talvez um dia chegue lá, seria muito interessante isso. Bom, doutor Renato, a gente sabe assim, por exemplo, um câncer de próstata, um câncer de pulmão, ou seja, num estágio avançado, ele pode acontecer uma metástase. Sim. E uma das áreas mais afetadas são os ossos. Sim. Um câncer de mama pode levar também a um câncer de osso? Né? Também. Os dois locais onde mais comumente se encontra metástase de câncer de mama, pulmão e pleura e osso. Depois fígado, ovário, sistema nervoso central. Mas realmente osso é um local onde comumente, quando ocorrem as metástases, comumente é atingido, sim. A gente ouviu no passado, doutor, assim, até alguns artistas famosos, assim, de repente, puxa, descobriu que na história familiar tinha-se uma propensão, uma tendência ao câncer, etc. Então, para prevenir, eu vou lá, a pessoa vai lá e faz a retirada, né? Tem um nome específico, né? Mastectomia redutora de riscos. Né? Então, existe isso? É recomendado? Até quando, doutor? Não, isso existe, sim, tá? Isso teve um modismo sobre isso, né? Há alguns anos. Qual que é a recomendação para esse tipo de abordagem, né? Justamente naqueles casos de câncer hereditário, principalmente 3 genes que são os mais importantes no nosso meio aqui: BRCA1, BRCA2, TP53. Então, quando esses genes estão alterados, essa pessoa herda esses genes alterados, tem uma chance muito grande de vir desenvolver o câncer de mama no decorrer da vida, né? Chega a 70%, no caso do TP53, chega a quase 100%, dependendo da história familiar. Então, nestes casos, né, uma das abordagens possíveis e talvez a mais efetiva, é a cirurgia redutora de risco. A gente fala redutora de risco porque ela não exime, ela não retira totalmente o risco. Sempre que nós fazemos uma mastectomia, a retirada das glândulas mamárias, fica um pouquinho de glândula próximo à pele, né? Em algumas mulheres, a glândula é muito aderida, quase aderida à pele. Se nós retiramos toda a glândula, essa pele vai necrosar. Então, uma pequena quantidade fica aderida à pele. Por isso que não se fala mastectomia profilática, esse termo não é um termo correto. Okay. Seria redutora de risco. Essa cirurgia diminui em cerca de 90% a chance dessa mulher vir a ter câncer de mama. Entendi. De todas as maneiras de prevenção de câncer, às vezes tem com medicamento também, mudança de hábito de vida, etc., a cirurgia realmente é mais efetiva. No entanto, é uma cirurgia irreversível, evidentemente, né? Uma cirurgia de grande porte, com uma taxa de complicação que não é desprezível, chega a 30%. Às vezes, necessidade de troca de próstata no futuro, pode ter sequelas, como dor crônica, etc. Muitas vezes, o que a paciente espera de resultado estético não é aquilo que a gente consegue fornecer. Então, é um procedimento, assim, que existe um grupo muito seleto, muito específico de pacientes que deve ser submetido. Entendi. Não é um procedimento para ser feito realmente com método de prevenção de maneira indiscriminada. Doutor, eu queria convidar o senhor agora e quem está em casa, nós vamos acompanhar uma história de superação, é a história da nadadora e paralímpica Raquel, né? Raquel Viel, e ela tem uma história muito interessante, muito bonita de superação, quando também foi detectado um câncer. Vamos acompanhar para ver a história de superação dessa situação, desse caso. Vamos lá. O mês de outubro já está quase indo embora. Mas para fechar com chave de ouro, eu trago uma história para lá de especial. Uma história de superação da nadadora paralímpica Raquel Viel, que foi diagnosticada com câncer de mama
logo após as Olimpíadas de 2016. Receber a notícia, é claro, não foi nada fácil, porém Raquel contou com a força de importantes aliados. Receber um diagnóstico de câncer é sempre muito difícil, é bem triste. A primeira coisa que veio na cabeça é que tinha tudo acabado, assim, que eu não ia conseguir fazer mais nada. Mas eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, de toda a equipe que cuidou de mim, né? Tanto o meu técnico, meus amigos, os médicos sempre me ajudaram. Então, durante o tratamento, tudo vai ficando um pouquinho mais fácil quando você tem as pessoas que te apoiam. Mas além de todos estes anjos que sempre estiveram ao seu lado, outro fator foi determinante para a sua recuperação: o esporte. O esporte foi importante para mim desde o começo, porque o esporte é minha atividade, então eu pensei que durante o tratamento eu nunca mais ia conseguir fazer atividade. Aí minha médica falou que seria bom durante o tratamento fazer atividade física, mas que às vezes seria um pouco difícil eu continuar no esporte de alto rendimento. Mas a doutora Vivian, meu técnico, foi me ajudando, e o que seria uma atividade mais para eu continuar tendo minha vida mais próximo do normal, eu continuei treinando, um treino com adaptação. Então foi feito um treino adaptado, meu técnico conversando bastante com a doutora Vivian. Eles foram fazendo um treino e fui fazendo tratamento, tanto que o treino não prejudicasse o tratamento. E faltando uma quimioterapia, eu consegui competir e ainda fazer o índice para nadar o Mundial de Natação em 2017. Conquistas, vitórias e muita superação já fazem parte da história de Raquel, que além de conseguir esse índice para o Mundial de Natação durante seu tratamento, conquistou também a medalha de bronze neste mesmo Mundial. Nossa atleta é de fato uma vitoriosa, dentro das piscinas, mas principalmente uma vitoriosa na vida. Foi um grande desafio, né? Eu acho que nunca tinha passado por um desafio tão grande na minha vida. E é um sentimento de ter vencido, né? E agradecer muito a Deus, né, por estar aqui hoje com saúde e ter tido pessoas especiais comigo, né? Minha família, amigos. Então, todos me ajudaram. Foi muito importante, e todas as pessoas que conviveram comigo durante o tratamento. Que essa lição de vida possa ser espelho para todas as mulheres que travam diariamente uma luta contra essa doença. Que o exemplo de fé e determinação de Raquel se torne força para que todas possam vencer seus medos, suas batalhas, para que no final de toda essa luta contra o câncer de mama, vocês também subam no lugar mais alto do pódio para comemorar sua própria vitória contra a doença. Raquel, se você estiver acompanhando o programa, nosso carinho, nosso beijo, nosso abraço, nossa gratidão, nosso desejo de superação cada vez mais, e obrigado por partilhar conosco a tua história de vida, de superação, viu? Muito obrigado, Deus abençoe, como disse o Carlão, você é uma vencedora. E é o Carlão que fez essa matéria, parabéns, meu irmão, parabéns aí pela competência dos nossos repórteres, aí que trazem sempre matérias tão bonitas, tão profundas assim, para a gente fazer o programa ainda com muito mais qualidade. Parabéns, Carlão, que Deus abençoe, viu? Doutora, a gente viu aí a pessoa fazendo a parte, descobrindo, fazendo a parte, não é uma sentença de morte, né, doutor? Né? Não, e o tratamento, quer dizer, eu já conhecia a história dela, e essa menina, ela teve essa questão da superação de uma maneira espetacular, né?
treinar da maneira que ela treinava, fazendo quimioterapia. Nossa, é algo... porque foi uma quimioterapia pesada, né? Mas ela colocou bem isso, quer dizer, o tratamento do câncer de mama é um tratamento multidisciplinar, né? Existem várias pessoas, vários profissionais que estão envolvidos. O cirurgião, que é o mastologista, o radiologista, o patologista, o oncologista, que ela citou, a doutora Vivian, né? O radioterapeuta, eventualmente o cirurgião plástico. Psicólogo também, né, doutor? Psicólogo, nutricionista, né? Eventualmente psiquiatra. Claro. Que participa. E o apoio da família, dizer, né? Doutor? Exatamente. Dos amigos aí tem o apoio da né? família e essa força de vontade que a pessoa tem, né? Onde ela vai conseguir força. Com certeza, né? Isso tem muito a ver com... Quer dizer, tudo isso em conjunto, né? Acho que, tudo bem, tem casos que mesmo com tudo isso, né? O desfecho não é bom, mas assim, se a pessoa tiver tudo isso em mãos e tiver essa força de vontade, acreditar realmente. E o elemento fundamental também, doutor, a fé, né? Acreditar, sem dúvida, isso é importante. Né? Né? Isso, sem dúvida alguma, é difícil mensurar, né? O quanto isso, mas assim, no dia a dia, o que a gente vê no dia a dia? Isso de quem atende os pacientes todos os dias, né? As pessoas que têm essa fé, que têm essa crença que as coisas vão dar certo, elas acabam... na grande parte dos casos... Não desistir jamais, né, doutor? Não desistir, né? Ter mais perseverança, etc. E a história de vida também é muito importante, né? Essa menina, por exemplo, né? Quer dizer, a história da vida dela é muito pesada, quer dizer, o quanto que ela não teve que... Exato, quanta né? adversidade ela teve que vivenciar e vencer no dia a dia, né? O câncer foi mais uma delas. Exato, né? exato. Mas está aí, né? Um exemplo de vida, reconhecimento internacional. Não é fácil, Sim. Às vezes você vê o pódio, né? A gente só vê o pódio, mas por trás daquele pódio tem tanto sacrifício, tanta renúncia, tanta história de vida, de superação. E a gente vê isso, não tem como não agradecer a Deus por exemplos como esse, viu? Eu queria, doutor, eu vou chamar o intervalo, agora mais um intervalo. Eu vou perguntar na sequência para o senhor e se quando a pessoa descobre o câncer de mama e vai ter que fazer a cirurgia, imediatamente é feita a reconstituição é feita depois, num outro momento, se hoje o sistema de saúde garante a reposição também, tudo isso e muito mais no próximo bloco e quero chamar o intervalo, mas com essa imagem bonita de superação aí da nossa super campeã, a Raquel Viel. A gente volta já só para você, viu? Muito bom, viu?